Ouça Audiolivros apresenta Observações sobre um caso de neurose obsessiva. O Homem dos Ratos, 1909, de Sigmund Freud. Capítulo 1. História Clínica. Parte 3. Item G. O complexo relativo ao pai e a solução da ideia dos ratos. Partindo da causa imediata da doença na época adulta, um fio conduzia à infância do paciente. Ele se encontrava na situação pela qual, conforme sabia ou imaginava, o pai havia passado antes de seu próprio casamento e pôde identificar-se com o pai. Ainda de outra maneira, o falecido pai teve um papel na doença recente. O conflito da doença era, no essencial, uma luta entre a persistente vontade do pai e sua própria inclinação amorosa. Se levamos em conta o que o paciente havia comunicado nas primeiras sessões do tratamento, não podemos afastar a suspeita de que essa luta era bem antiga, já tendo ocorrido em sua infância. Seu pai era, de acordo com todas as informações, um homem excelente. Antes do casamento, fora suboficial e conservara, dessa época de sua vida, francas maneiras de soldado e gosto por expressões rudes. Além das virtudes que as lajes dos sepulcros costumam atribuir a todos, distinguia-se por um animado senso de humor e uma bondosa indulgência com os semelhantes. Não contradiz essa característica, antes a complementa o fato de que podia ser brusco e veemente, algo que, quando as crianças ainda eram novas e traquinas, ocasionalmente as fazia tomarem duras reprimendas. Quando os filhos cresceram, diferenciou-se de outros pais por não querer se arvorar em autoridade indiscutível, mas por revelar aos filhos, com benévola franqueza, os pequenos fracassos e infortúnios de sua vida. Certamente o filho não exagerava ao dizer que se relacionavam como dois ótimos amigos, exceto num único ponto. Deve ter sido por causa dessa única questão que o pensamento da morte do pai ocupou o menino com intensidade invulgar e indevida. Que pensamentos tais surgiram em suas ideias obsessivas infantis, que ele pôde desejar que o pai morresse para que uma determinada moça, influenciada pela compaixão, se mostrasse mais afetuosa para com ele. Não há dúvida de que no âmbito da sexualidade surgia uma diferença entre pai e filho, e que o pai ficara em decidida oposição ao erotismo precocemente despertado no filho. Vários anos depois da morte do pai, quando experimentou pela primeira vez a sensação prazerosa de um coito, veio-lhe à mente a seguinte ideia: mas isso é formidável! Por isso bem se poderia matar o próprio pai. Eis, simultaneamente, um eco e uma explicitação de suas ideias obsessivas infantis. Pouco antes de morrer, o pai se manifestara diretamente contra a inclinação que depois viria a dominar o paciente. Notou que este procurava a companhia daquela mulher e advertiu-o contra ela, afirmando que isso não era prudente e que ele se exporia ao ridículo. A esses dados se junta outro. Quando nos voltamos para a história da atividade sexual masturbatória do paciente, existe nesse terreno uma oposição entre as opiniões dos médicos e as dos doentes que ainda não foi considerada. Esses últimos se acham de acordo em ver na masturbação, por eles entendida como masturbação na puberdade, a origem e fonte primeira de todos os seus males. Os médicos, em geral, não sabem o que dizer a respeito do tema,
mas influenciados pelo conhecimento de que a maioria dos que depois seriam normais também se masturbou na puberdade, tendem a ver como exageradas as afirmações dos pacientes. Acho que também nisso os doentes estão mais próximos da razão do que os médicos. Eles têm um vislumbre do que sucede, enquanto os médicos correm o risco de ignorar algo essencial. Certamente não é como creem os doentes, que a masturbação quase típica da puberdade seria responsável por todas as perturbações neuróticas. Esta sua tese requer interpretação. A masturbação na puberdade não é senão revivência daquela, até agora negligenciada, da infância, que geralmente alcança uma espécie de clímax na idade de 3 a 4 ou 5 anos e é a mais nítida expressão da constituição sexual da criança, na qual também nós buscamos a etiologia das neuroses posteriores. Portanto, os doentes culpam disfarçadamente sua própria sexualidade infantil e nisso estão inteiramente certos. Por outro lado, o problema da masturbação fica insolúvel se a vemos como uma unidade clínica e esquecemos que representa a descarga de componentes sexuais vários e das fantasias por eles alimentadas. Apenas num grau mínimo a nocividade da masturbação é autônoma, ou seja, determinada por sua própria natureza. Coincide no principal com a significação patogênica da vida sexual. O fato de muitos indivíduos tolerarem sem danos a masturbação, certa medida dela, mostra que neles a constituição sexual e o curso de desenvolvimento da sua vida sexual permitiram-lhes exercer essa função nas condições culturais vigentes, enquanto outros, devido a uma constituição sexual desfavorável ou a um distúrbio no desenvolvimento, adoecem por causa de sua sexualidade, isto é, não conseguem atingir a supressão e sublimação dos componentes sexuais sem que haja inibições e formações substitutivas. Nosso paciente teve um comportamento peculiar no que toca à masturbação. Não se masturbou durante a puberdade, o que, de acordo com certas expectativas, poderia deixá-lo livre de neuroses. Mas o impulso à atividade masturbatória surgiu nele aos 21 anos, pouco tempo depois da morte do pai. Ficava muito envergonhado após satisfazer-se assim e logo abandonou essa atividade. Desde então se masturbou apenas em ocasiões raras e extraordinárias. Ocasiões trazidas por momentos particularmente belos que viveu, ou passagens peculiarmente belas que leu. Por exemplo, quando ouviu no centro da cidade, numa bela tarde de verão, um postilhão soar maravilhosamente sua corneta até que um guarda o proibiu de fazê-lo, pois não era permitido tocar dentro da cidade. Ou numa outra vez, quando leu em Poesia e Verdade, como o jovem Goethe, em apaixonada exaltação, libertou-se da praga que uma ciumenta lançara sobre a mulher que lhe beijasse os lábios depois dela. Por longo tempo ele se deixara conter por essa praga, um tanto supersticiosamente, mas naquele instante rompeu as cadeias e aplicou vários beijos em seu amor. Ele se admirava muito de que fosse impelido a masturbar-se precisamente nessas ocasiões belas e enaltecedoras. Mas não pude deixar de sublinhar que nesses dois exemplos o que havia em comum era a proibição e o desafio a uma ordem. No mesmo contexto se achava sua peculiar conduta no tempo em que estudava para uma prova e brincava com uma fantasia a que se afeiçoou, a de que o pai ainda vivia e podia retornar a qualquer momento. Ele arranjou as coisas de modo a estudar na noite avançada.
Entre meia-noite e 1 hora fazia uma interrupção. Abria a porta que dava para o corredor do edifício, como se o pai estivesse ali esperando, e depois de voltar, tirava o pênis e o contemplava no espelho do vestíbulo. Esse louco agir torna-se compreensível, pressupondo que ele se portava como se aguardasse a visita do pai na hora dos fantasmas. Quando este vivia, ele fora um estudante relapso, o que frequentemente aborrecia o pai. Agora este devia alegrar-se com ele, ao retornar como espírito e encontrá-lo estudando. Mas dificilmente o pai se alegraria com a outra parte do seu procedimento. Assim, ele o desafiava e, num só ato obsessivo, exprimia os dois lados de sua relação com o pai, tal como faria depois com a mulher que amava, no ato obsessivo da pedra na estrada. Com base nesses e em outros indícios semelhantes, arrisquei a construção de que, quando era criança, aos 6 anos de idade, ele incorrera em alguma má conduta sexual relacionada à masturbação e fora então sensivelmente castigado pelo pai. Esse corretivo pusera fim à masturbação, mas também deixara um indelével rancor ao pai, fixando para sempre o papel deste como estragador do prazer sexual. Para minha surpresa, o paciente relatou então que um evento assim, ocorrido em sua primeira infância, fora-lhe contado várias vezes pela mãe e evidentemente não caíra no esquecimento porque estava ligado a coisas notáveis. Sua própria memória nada guardava a respeito disso, mas a história é a seguinte. Quando era bem pequeno, a época exata ainda podia ser determinada, por coincidir com a doença fatal de uma irmã mais velha. Ele deve ter feito algo ruim, devido ao qual foi surrado pelo pai. Então o meninote se enraiveceu terrivelmente e soltou imprecações até debaixo dos golpes do pai. Mas, como ainda não sabia xingar, aplicara a estes os nomes de objetos que lhe ocorriam, dizendo: "Seu lâmpada, seu lenço, seu prato", etc. O pai, assustado com tal explosão elementar, parou de golpeá-lo e afirmou: "Esse menino será um grande homem ou um grande criminoso." Nota: as alternativas eram incompletas. O pai não pensou no resultado mais frequente de paixões assim prematuras, a neurose. Fim da nota. Ele acha que esta cena deixou uma impressão duradoura tanto nele como no pai. Este nunca mais o surrou, mas ele mesmo atribui parte de sua mudança de caráter a essa vivência. O medo ante a magnitude de sua raiva o tornou covarde a partir de então. Por toda a vida ele teve um medo horrível de golpes, e quando um de seus irmãos era surrado, ele se escondia, cheio de terror e indignação. Ao inquirir novamente sua mãe, ela lhe disse, além de confirmar a história, que na época ele tinha 3 a 4 anos de idade e que merecera o castigo porque havia mordido alguém. Mas tampouco a mãe se recordava de mais detalhes. Apenas achou, um tanto vagamente, que a pessoa machucada pelo filho teria sido a babá. Não houve menção de um caráter sexual do delito em seu relato. Nota: nas psicanálises deparamos frequentemente com tais eventos da primeira infância, nos quais a atividade sexual infantil parece atingir o apogeu e, devido a um acidente ou uma punição, termina frequentemente de modo catastrófico. Eles anunciam-se debilmente nos sonhos e às vezes tornam-se tão nítidos que acreditamos apreendê-los firmemente, mas escapam a uma elucidação definitiva, e se não procedemos com particular prudência e habilidade, não temos como decidir
se tal cena verdadeiramente ocorreu. Somos levados ao caminho correto de interpretação pelo conhecimento de que várias versões de tais cenas, às vezes muito diferentes, podem ser detectadas na imaginação inconsciente do analisando. Se não quisermos nos equivocar no julgamento da realidade, devemos nos lembrar, sobretudo, que as lembranças infantis das pessoas vêm a se estabelecer apenas numa idade posterior, em geral na época da puberdade, sendo então submetidas a um complicado processo de reelaboração, inteiramente análogo à formação de lendas de um povo acerca de sua história primitiva. Pode-se claramente perceber que o indivíduo em crescimento procura, nessas fantasias relativas à sua primeira infância, apagar a lembrança de sua atividade autoerótica, na medida em que eleva seus traços mnemônicos ao nível do amor objetal, como um historiador que busca enxergar o passado à luz do presente. Daí a profusão de ataques e seduções nessas fantasias, quando a realidade se limitou à atividade autoerótica e aos carinhos e castigos que a estimularam. Além disso, notamos que, fantasiando sobre sua infância, o indivíduo sexualiza suas recordações, isto é, relaciona vivências banais à sua atividade sexual, estende sobre elas o seu interesse sexual, nisso provavelmente seguindo a trilha do nexo efetivamente presente. Estas observações não pretendem diminuir posteriormente a significação da sexualidade infantil, reduzindo-a ao interesse sexual da puberdade, como bem sabe o leitor que guarda na memória a minha Análise da Fobia de um Garoto de 5 anos, de 1909. Minha intenção é apenas dar instruções técnicas que solucionem as fantasias destinadas a falsear o quadro da atividade sexual infantil. Raramente nos achamos na feliz situação de poder confirmar, através do inabalável testemunho de um adulto, os fatos sobre os quais se baseiam essas histórias relativas ao passado remoto, como sucede no caso deste paciente. De toda forma, a declaração da mãe deixa em aberto várias possibilidades. O fato de ela não mencionar a natureza sexual da ofensa pela qual o menino foi castigado pode se dever à sua própria censura, já que em todos os pais é precisamente isso que a censura se esforça por eliminar do passado dos filhos. Também é possível que a babá ou a própria mãe tenha punido o garoto por uma coisa banal, de natureza não sexual, e depois o pai o tenha castigado por sua reação violenta. Nessas fantasias, a babá ou outra serviçal é normalmente substituída pela figura mais nobre da mãe. Ao aprofundarmos a interpretação dos sonhos do paciente relativos a esse episódio, achamos claros indícios de uma história que se pode chamar de épica, na qual desejos sexuais referentes à mãe e à irmã e à morte prematura dessa irmã eram relacionados ao castigo do pequeno herói nas mãos do pai. Não foi possível desfazer fio por fio esse emaranhado de fantasias. Precisamente o sucesso terapêutico foi o obstáculo para isso. O paciente restabeleceu-se e teve de enfrentar várias tarefas que a vida lhe impunha, já há muito tempo adiadas, que não eram compatíveis com o prosseguimento da terapia. Que não me seja criticada, portanto, essa lacuna na análise. A investigação científica mediante a psicanálise é hoje apenas um produto secundário do esforço terapêutico, e por isso a colheita é maior, com frequência, justamente nos casos em que o tratamento fracassou. O teor da vida sexual infantil consiste na atividade autoerótica dos componentes sexuais dominantes,
em traços de amor objetal e na formação do complexo que poderíamos chamar de complexo nuclear das neuroses, que compreende os primeiros impulsos carinhosos ou hostis ante os pais e irmãos. Depois que a curiosidade do pequeno é despertada, geralmente pela chegada de um novo irmãozinho. A uniformidade desse conteúdo e a constância das influências modificadoras futuras explicam facilmente por que, de modo geral, sempre se formam as mesmas fantasias sobre a infância, não importando se foi pequena ou grande a contribuição das vivências reais. Corresponde ao complexo nuclear infantil que o pai tem o papel de rival sexual e perturbador da atividade sexual autoerótica, e nisso a realidade tem boa participação geralmente. Fim da nota. Remeto a discussão desta cena infantil à nota de rodapé, apenas observando aqui que o seu aparecimento abalou pela primeira vez a recusa do paciente em crer que na pré-história de sua vida fora tomado de raiva pelo pai amado, que depois se tornou latente. Mas eu havia esperado um efeito mais intenso, pois esse episódio lhe fora relatado tantas vezes, inclusive pelo pai, que sua realidade não estava sujeita a dúvida. Com uma capacidade de torcer a lógica que nos doentes obsessivos bem inteligentes nunca deixa de causar espanto, prosseguia afirmando, contra o valor de evidência do relato, que ele próprio não se lembrava daquilo. Então foi somente pela dolorosa via da transferência que ele chegou a convencer-se de que sua relação com o pai exigia aquele complemento inconsciente. Logo veio a suceder em sonhos, devaneios e pensamentos espontâneos, que ele xingasse a mim e meus parentes de modo mais grosseiro e vil, enquanto me testemunhava sempre um enorme respeito. Quando informava sobre tais insultos, seu comportamento era o de um desesperado. Como pode o senhor, professor, admitir que um sujeito sórdido e vadio como eu o insulte? O senhor tem de me mandar embora, é o mínimo que mereço. Ao falar isso, ele se erguia do divã e andava pela sala, algo que inicialmente justificou pela delicadeza. Não conseguia, afirmou, dizer coisas tão horríveis deitado confortavelmente. No entanto, logo ele mesmo encontrou a explicação mais pertinente de que se afastava de minha proximidade por medo de que eu o surrasse. Quando ficava sentado, portava-se como alguém que, desesperadamente amedrontado, busca proteger-se de uma enorme punição. Levava as mãos à cabeça, cobria o rosto com os braços, arredava-se repentinamente com as feições distorcidas pela dor e etc. Ele se lembrou de que o pai era de gênio irascível e, em seu arrebatamento, às vezes não sabia até onde podia chegar. Em tal escola do sofrimento, adquiriu aos poucos a convicção que lhe faltava, que teria sido evidente para qualquer outro não envolvido pessoalmente. Mas, com isso, estava livre o caminho para a solução da ideia que envolvia os ratos. Uma pletora de dados até então retidos tornou-se ali disponível, no auge do tratamento, e permitiu o estabelecimento de todo o contexto. Ao expô-lo, vou resumir e abreviar ao máximo, como já disse. O primeiro enigma era, naturalmente, por que as duas falas do capitão Tcheco, a história dos ratos e a exortação para que reembolsasse o primeiro-tenente A, haviam-no deixado tão inquieto e provocado reações patológicas tão veementes. Era de supor que aí houvesse sensibilidade de complexo, que pontos hiperestésicos de seu inconsciente fossem asperamente tocados por aqueles dizeres. E assim foi. Ele se achava, como sempre lhe ocorria, no exército,
numa inconsciente identificação com o pai, que servira durante muitos anos e contava histórias de seu tempo de soldado. Permitiu então o acaso que na formação de sintomas pode ajudar tanto quanto a linguagem na piada que uma das pequenas aventuras do pai tivesse um importante elemento em comum com a solicitação do capitão. Certa vez, o pai havia perdido algum dinheiro num jogo de cartas e estaria em apuros se um camarada não lhe adiantasse a quantia. Depois que deixou o exército e alcançou a prosperidade, buscou o colega que o ajudara, a fim de lhe devolver o dinheiro, mas não o encontrou. O paciente não estava seguro de que a devolução tivesse ocorrido. A lembrança desse pecado juvenil do pai lhe era penosa, pois seu inconsciente abrigava hostis objeções ao caráter do pai. As palavras do capitão: "Você tem que restituir 3,80 coroas ao primeiro tenente A", pareciam-lhe uma alusão à dívida não saldada do pai. Mas a informação de que a própria funcionária do correio em Z fizera o reembolso, com palavras lisonjeiras sobre ele, fortaleceu a identificação com o pai num outro terreno. Nota: não esqueçamos que ele soube disso antes que o capitão lhe fizesse a solicitação injustificada de que reembolsasse o primeiro tenente A. Eis o ponto indispensável para a compreensão da história, e o fato de suprimi-lo envolveu o paciente numa confusão atroz e impediu-me por algum tempo de aprender o sentido do conjunto. Fim da nota. Ele então acrescentou que no lugarejo onde ficava a agência postal havia uma bela moça, filha do estalajadeiro, que se mostrara bastante amável com o jovem e garboso oficial, de modo que ele podia lá retornar após o fim das manobras e tentar a sua sorte com a moça. Mas agora ela tinha uma rival na funcionária do correio. Tal como seu pai na novela do casamento, ele podia hesitar acerca de qual das duas teria sua atenção. Notamos agora que sua peculiar indecisão entre partir para Viena ou voltar ao local da agência do correio, suas contínuas tentações de interromper a viagem e retornar, não eram tão sem sentido como inicialmente pareceram. Em seu pensamento consciente, a atração do povoado Z, onde se achava a agência do correio, era justificada pela necessidade de cumprir a palavra com a ajuda do primeiro tenente A. Na realidade, o objeto de sua ânsia era a empregada do correio. O primeiro tenente era apenas um bom substituto para ela, tendo vivido naquele lugar e se ocupado ele mesmo do serviço postal do exército. Quando soube que não o primeiro tenente A, mas outro oficial estivera aquele dia no correio, incluiu também este na combinação e pôde repetir nos delírios com os dois oficiais a hesitação entre as duas moças tão gentis para com ele. Esclarecendo os efeitos que resultaram da história dos ratos contada pelo capitão, precisamos seguir mais de perto o curso da análise. Houve inicialmente uma quantidade enorme de material associativo, sem que ficasse mais transparente a situação em que se formara a obsessão. A ideia do castigo com os ratos havia estimulado certo número de instintos e despertado uma série de recordações, de modo que os ratos, no breve intervalo entre a história do capitão e a advertência deste para que ele restituísse o dinheiro, adquiriram vários significados simbólicos, aos quais se juntaram ainda outros no período subsequente. O relato que posso fazer de tudo isso é necessariamente incompleto.
O castigo dos ratos mexeu sobretudo com o erotismo anal, que tivera um grande papel na sua infância, favorecido durante anos pela presença de vermes intestinais. Assim, os ratos vieram a significar dinheiro, caráter e erotismo anal, nexo que ele mostrou na associação de raten, que significa prestações, com raten, que significa ratos. Em seus delírios obsessivos, ele havia criado uma verdadeira moeda de rato. Por exemplo, quando me perguntou e eu lhe informei o custo de uma sessão de tratamento, isto significou para ele, como me disse 6 meses depois, tantos florins, tantos ratos. Gradualmente, ele transpôs para essa linguagem todo o complexo dos interesses financeiros ligados à herança do pai. Isto é, todas as ideias a isso relacionadas foram inscritas no âmbito obsessivo através da ponte verbal raten e raten e submetidas ao inconsciente. Além disso, esta significação monetária dos ratos apoiava-se na advertência do capitão para que ele restituísse o dinheiro da encomenda, com a ajuda da ponte verbal Spielraten, que remetia ao fracasso do pai no jogo. Mas ele também conhecia os ratos como transmissores de infecções perigosas e podia vê-los como símbolos do medo da infecção sifilítica, tão justificado no exército, medo que envolvia toda espécie de dúvidas sobre o modo de vida de seu pai durante o serviço militar. Em outro sentido, o pênis mesmo era transmissor da sífilis, de forma que o rato se tornava um membro sexual e, por outro título, podia também ser visto como tal. O pênis, em especial o do bebê, pode ser comparado a um verme, e na história do capitão os ratos se revolviam no ânus de alguém, tal como as lombrigas quando ele era pequeno. Assim, o significado de pênis assumido pelos ratos baseava-se igualmente no erotismo oral. O rato é, além disso, um animal sujo que se alimenta de excrementos e vive em esgotos. Nota: se o leitor sacudir a cabeça, questionando esses saltos da fantasia neurótica, tenha em mente caprichos semelhantes a que a fantasia dos artistas eventualmente se entrega. Fim da nota. Não é preciso dizer como o delírio dos ratos pôde se ampliar em virtude dessa nova significação. Tantos ratos, tantos florins. Por exemplo, podia ser a caracterização exata de uma profissão feminina que ele odiava. Por outro lado, não é irrelevante que a substituição do pênis pelo rato, na história do capitão, resultasse numa situação de coito per annum, que devia ser especialmente revoltante para o paciente, quando relacionada ao pai e à mulher que amava, tornando-a a aparecer na ameaça obsessiva que nele se formou após a advertência do capitão. Esta situação lembrava inequivocamente certas imprecações usadas pelos eslavos do sul, que podem ser lidas na revista editada por Krauss, Anthropophyteia. Todo esse material, e ainda mais, inseria-se na trama da discussão sobre os ratos por trás da associação encobridora. A história do suplício com ratos incitou no paciente todos os impulsos de crueldade egoísta e sexual prematuramente suprimidos, como foi mostrado por seu próprio relato e por seus gestos e expressões ao fazê-lo. Apesar de todo esse rico material, no entanto, o significado de sua ideia obsessiva permaneceu obscuro até que surgiu numa sessão A Senhora dos Ratos, de O Pequeno Eyolf, de Ibsen,
e tornou inevitável a conclusão de que em muitas formas de seu delírio obsessivo, os ratos também significavam crianças. Investigando a origem desse novo significado, logo deparamos com raízes bem antigas e relevantes. Certa vez, numa visita ao túmulo do pai, ele vira um animal que acreditou ser um rato, passando rapidamente. Imaginou que ele estivesse saindo do túmulo do pai, tendo acabado de fazer uma refeição em seu cadáver. É inseparável da ideia que temos do rato o fato de que ele rói e morde com seus dentes afiados. Mas o rato não é mordaz, voraz e sujo impunemente. Como o paciente constatara, horrorizado, ele é cruelmente perseguido e implacavelmente liquidado. Com frequência tivera compaixão desses pobres ratos. E ele próprio fora um ser assim, asqueroso, sujo, pequeno, que enraivecido podia morder e fora terrivelmente castigado por isso. Ele realmente podia ver no rato sua imagem viva. É como se o destino lhe lançasse, na história do capitão, uma palavra estímulo de complexo, e ele não deixou de reagir a ela com a ideia obsessiva. Ratos eram crianças, portanto, conforme suas experiências mais antigas e momentosas. Nesse ponto, ele trouxe uma informação que por algum tempo deixara de lado, mas que agora esclarecia o interesse que nutria por crianças. A mulher que ele adorava havia anos e que não pudera se decidir a esposar estava condenada a não ter filhos devido a uma operação ginecológica, a remoção dos ovários. Para ele, que gostava muito de crianças, esse era mesmo o principal motivo da hesitação. Só então foi possível entender o inexplicável processo ocorrido na formação de sua ideia obsessiva. Com a ajuda das teorias sexuais infantis e do simbolismo que se conhece a partir da interpretação de sonhos, tudo pôde ser traduzido significativamente. Quando o capitão falou do suplício com os ratos, na tarde em que desapareceu o Pince-Nez, o paciente ficou impressionado apenas com a natureza cruel e lasciva da situação narrada. Mas logo se estabeleceu o vínculo com a cena infantil em que ele mesmo havia dado mordidas. O capitão, que era capaz de defender castigos assim, tomou para ele o lugar do pai e atraiu para si uma parte da animosidade que irrompera contra o pai e que então retornava. A ideia que rapidamente lhe passou na cabeça de que algo assim poderia suceder a alguém de que gostava seria traduzida num desejo como: deviam fazer assim com você, dirigido ao narrador do suplício, mas através dele ao pai. Quando, um dia e meio depois, o capitão lhe entrega o pacote enviado por reembolso, dizendo-lhe que restitua as 3,80 coroas ao primeiro-tenente A, ele já sabe que o cruel superior se engana e que apenas à funcionária do correio deve alguma coisa. Poderia facilmente dar uma resposta zombeteira como: será que eu pago mesmo? Ou, ora bolas. Ou, aqui que eu pagarei. Respostas que ele não se sentiria obrigado a dar, mas a partir do complexo paterno entre mentes excitado e da lembrança daquela cena infantil, formou-se nele esta resposta: sim, pagarei o dinheiro a quando meu pai e minha amada tiverem filhos. Ou, é tão certo que lhe pagarei o dinheiro quanto meu pai e ela poderem ter filhos. Ou seja, uma afirmação derrisória ligada a uma condição absurda, irrealizável. Mas o delito fora cometido a duas pessoas que lhe eram mais caras. O pai e a amada foram insultadas. Isso requeria punição, a qual consistiu na autoimposição de um juramento impossível de ser cumprido, que implicava a obediência literal à admoestação do superior.
Agora você tem realmente que pagar o dinheiro a A. Em sua convulsiva obediência, ele reprimiu o conhecimento de que o capitão baseava sua advertência num pressuposto errado. Sim, você tem que restituir o dinheiro a A, como exige o representante do pai. O pai não erra. Também Sua Majestade não erra, e quando se dirige a um súdito com um título inadequado, ele passa a usar esse título. Apenas uma vaga notícia desses eventos chega à consciência dele, mas a revolta contra a ordem do capitão e a mudança para o oposto se acham representadas na consciência. Primeiro, não restituir o dinheiro se não acontece o castigo com os ratos, e depois a transformação no juramento oposto, como castigo pela revolta. Tenhamos presente a constelação dentro da qual se formou a grande ideia obsessiva. A longa abstinência, juntamente com a amável acolhida que um jovem oficial sempre pode esperar das mulheres, tornou-o mais libidinoso e, além disso, ele se achava algo distanciado de sua dama quando partiu para as manobras. Esta intensificação da libido o predispôs a retomar a antiga luta contra a autoridade do pai, e ele sentiu-se confiante para pensar em satisfação sexual com outras mulheres. Haviam aumentado as dúvidas quanto ao falecido pai e as incertezas quanto ao valor da amada. Nesse estado de ânimo, deixou-se levar ao denegrecimento dos dois, e então puniu a si mesmo por isso. Dessa maneira, repetiu um velho modelo. Quando, ao fim das manobras, hesitou bastante em ir para Viena ou ficar e cumprir o juramento, representou de uma só vez os dois conflitos que desde sempre o agitavam. Se devia obedecer ao pai ou permanecer leal à amada. Ainda uma palavra sobre a interpretação do conteúdo da sanção. De outro modo, o suplício dos ratos será realizado nas duas pessoas. Ela se baseia na influência de duas teorias sexuais infantis que abordei em um outro lugar. A primeira diz que os bebês saem do ânus. A segunda acrescenta, logicamente, a possibilidade de que também os homens sejam capazes de ter filhos. Pelas regras técnicas da interpretação de sonhos, sair do reto pode ser representado pelo seu oposto, penetrar no reto, como no suplício dos ratos e vice-versa. Não é lícito esperar que ideias obsessivas tão graves sejam solucionadas de modo mais simples ou por outros meios. Com a solução que obtivemos, acabou o delírio dos ratos. Ouça audiolivros. Inscreva-se no canal para ter os áudios do próximo capítulo. Obrigada por ouvir!